Oi, gente, mais um dia aqui da nossa semana. Essa semana tá muito legal. Muita gente já me seguiu lá no Instagram, já me mandou feedback das aulas e de tudo, não só das minhas, mas da programação como um todo. Então tá super legal. Hoje a gente vai falar sobre tráfego pago. E é interessante, né? Porque tráfego pago já dá um susto. Primeiro que é pago, então já envolve dinheiro. Segundo porque tráfego pago já é um nome um tanto quanto complexo. A gente pensa assim, o que é isso? Meu Deus. Então, seguinte, hoje, claro que para falar de tráfego pago a gente poderia ter muitas horas, um curso completo, porque não é uma coisa assim tão simples, né? Mas o que eu quero? Desmistificar conceitos. Tirar da cabeça de vocês o medo do tráfego, explicar por que ele é importante e passar algumas estratégias para que ele seja otimizado no que diz respeito a resultados iniciais, tá? Lembrando, essa nossa conversa de hoje está longe de encerrar o assunto, longe de encerrar todas as estratégias e possibilidades. Na verdade, a gente vai falar aqui, ó, a pontinha do negócio, tá? Então vamos lá. O que é o tráfego pago, né? O tráfego pago nada mais é que uma possibilidade de você usar os dados do Instagram, né, as informações das mídias sociais sobre as pessoas para potencializar o alcance das suas publicações. Tráfego pago, ele dá alcance, ele dá escala, ele dá visibilidade para quê? Para o seu conteúdo. Lembra que o conteúdo é rei? Então é exatamente por isso. Como é que você vai fazer um bom anúncio se você não tem um bom conteúdo? Ok? Então, considerando que as pessoas são cada vez mais exigentes, o anúncio ele tem que estar condizente com o seu posicionamento, com a sua mensagem. E investir em tráfego pago não tem relação com comprar seguidor, não tem relação com descumprir as regras previstas dentro da plataforma do Facebook, uma vez que ele é viabilizado pelo próprio Facebook, ok? E por que eu estou falando Facebook se a ideia é te explicar como anunciar no Instagram? Porque o Instagram, ele é do Facebook. Então, a plataforma, o espaço que você vai usar para criar esses anúncios, ele chama Facebook Business, tá? Então, ele é um gestor de negócios do próprio Facebook. Dentro desse gestor de negócios, você vai criar uma conta de negócios e depois uma conta de anúncios. A conta de negócios nada mais é do que a conta da sua empresa, onde você vai cadastrar os dados de pagamento, o cartão de crédito, né, tudo que você precisa ali, o CNPJ para emissão de nota fiscal, e as contas de anúncios são onde de fato você vai criar os seus anúncios. Eu vou colocar aqui para vocês uma aula. É só você clicar aqui, que foi feita pelo Tomás Machado. O Tomás, ele é gestor de tráfego, ele é especialista em tráfegos para lançamentos de infoproduto e ele é muito inteligente, tem um trabalho incrível, eu já trabalhei com ele e ele tem essa aula gravada aqui no YouTube, de graça, onde ele ensina o passo a passo para você criar o seu primeiro anúncio. Que horas que você vai ver essa aula? Assim que a gente acabar essa aqui. Por quê? Porque aqui eu não vou colocar a plataforma para você olhar. Eu não vou colocar, né, uma câmera aqui mostrando o computador. E o Tomás, ele te ajuda na criação desde o zero até a primeira campanha no ar. E aí você vai fazendo isso junto, dando pause quantas vezes você quiser, que isso vai clarear a sua mente sobre esse gerenciador, que assim, olhando de longe, quando você abre, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí você vê que ele é simples, ele não é seu inimigo e pelo contrário, ele é até muito autoexplicativo, tá? Por que eu estou insistindo e estou falando com você aqui sobre anúncios nesse gerenciador quando você sabe que embaixo de todas as suas fotos ali no Instagram existe um botão azul chamado promover. Em alguns Instagrams ele fica escrito impulsionar e em outros agora ele está super moderno que ele está escrito turbinar. Mas enfim, aquele botãozinho azul ali, ele de fato ajuda na entrega, tá? É mentira dizer que ele rouba o seu dinheiro. Pense comigo, o Instagram é uma empresa, o Facebook também. Quanto mais resultado você tem, mais valor você investe. Então, para que ele ia simplesmente roubar o seu dinheiro? Para você nunca mais investir? Não faz sentido, tá? Então, isso é um dos mitos. O botão azul, escrito promover, ele não rouba o seu dinheiro. A grande questão é que ele não entrega, ele não distribui o seu post na máxima potência. Ou seja, ele não valoriza tanto o seu dinheiro. E por quê? Porque como aquele botão ele é rápido, ele não tem todas as segmentações possíveis que vocês vão descobrir dentro do gerenciador de negócios e da conta de anúncios quando vocês entrarem, você não consegue segmentar tanto o público. Então ali no botão promover, você só vai criar anúncio de envolvimento para um público que você vai segmentar basicamente por idade, cidade
e interesse, tá? Só que quando você entra lá no gerenciador, você tem uma infinidade de possibilidades. Você tem anúncio de conversão, que é um anúncio focado para venda. Você tem anúncio para visitas ao estabelecimento, que pode ser muito interessante se você tem negócio físico, né? Se você quer que a pessoa vá até a sua agência para conhecer o seu trabalho. Você tem anúncios de envolvimento também, que são voltados para curtidas e interação, né? Você tem anúncios de tráfego para as pessoas acessarem mais o seu site. E o mais legal é que quando você tá lá e você faz por lá, você tem uma coisa, que é o ouro do tráfego pago, que é o pixel. O que é o pixel? O pixel, na verdade, ele compila dados, ele faz fofoca. O Pedro Sobral um dia falou isso, então a gente tem que dar o crédito, né? Que é um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, o Pedro Sobral. E ele disse o seguinte, o papel do pixel é fazer fofoca. Que fofoca? Ele olha todo mundo que entrou no seu site, todo mundo que curtiu sua página, todo mundo que fez alguma ação dentro do seu site e conta para o Facebook. E o Facebook, a partir de inteligência artificial, por isso que dado é o ouro do momento atual e vai valer cada vez mais no futuro, ele pega essas características das pessoas, porque quando a gente está na internet, a gente não tem privacidade, né? Então, supondo, se eu estou navegando na internet, o Google sabe qual é a minha conta de acesso ao Google para fazer pesquisa? Pelo e-mail. Então, aí eu entrei no seu site, o Google vai mapear, ali o Facebook vai mapear o meu perfil. Ah, normalmente essa menina pesquisa sobre viagem, essa menina, ela tem curso superior, ah, ela adora bolsa. Então, ele começa a pegar essas informações sobre mim e perceber quais são as pessoas com características similares que estão sempre buscando o seu negócio. Então, com isso, com o tempo, esse pixel, ele vai otimizando e ele vai entendendo cada vez mais o seu perfil de cliente. Então, basicamente, ele quase que faz a pesquisa do público-alvo para você. Então, quando você faz os seus anúncios ali pelo gerenciador, você dá uma escala para isso muito maior, não no primeiro, mas ao longo do tempo, porque você vai treinando o pixel, vai treinando a fofoca para te fofocar melhor. Sabe, ao invés de fofocar uma coisa média, ele já vem com a bomba. Você vai fazendo isso com o tempo. Então, não percam a oportunidade de aprender isso. Se vocês tiverem site, não percam a oportunidade de entender sobre a instalação desse pixel. Tem vários vídeos no YouTube que vão te ajudar em relação a isso e é uma coisa muito simples de fazer, tá? E investirem nisso. Agora você me fala, mas com tantas possibilidades, gente, lá no anúncio, você tem como colocar assim, quero divulgar o meu anúncio para pessoas que fazem aniversário no mês de maio. Então, imagina se você tem uma promoção de turismo para aniversariante. E aí a pessoa abre a tela do celular dela e ela fala assim, eu sei que você faz aniversário em maio e quer conhecer Belo Horizonte. Olha o poder disso. Isso você não faz no botão promover, esse tipo de segmentação. Existe uma segmentação que fala pessoas que chegaram de viagem nos últimos 2 meses, pessoas que moram em Belo Horizonte, pessoas que estão em Belo Horizonte, pessoas que estiveram em Belo Horizonte nas últimas X semanas, pessoas que confirmaram presença no evento A. Então, supondo, tem um evento no Mineirão e você tem um roteiro por ali. Aí você criar a divulgação para as pessoas que confirmaram a presença no show tal, no evento tal. Aí, eu tô em Belo Horizonte, sou turista, vim só pro show. Afinal, é um show internacional, super interessante e tal, e eu vim. E aí eu tô ali, né, no meu hotel, mas eu confirmei presença no evento lá no Facebook. E o seu anúncio aparece. Eu sei que você vai no show, mas você de fato vai perder a oportunidade de conhecer outros lugares em Belo Horizonte? Você entende? Então, aquilo ali, ele dá uma potência absurda para o seu negócio. E é lógico, a gente tem que ser realista. O Facebook é uma empresa privada, então ele quer lucro. E considerando isso, quanto mais dinheiro você dá, mais entrega ele dá. Agora, quer dizer que você precisa de muito dinheiro para investir no Facebook? Mito. Você precisa de no mínimo $1 por dia. Então, você pode começar exatamente onde você está. Se você tiver R$6 por dia, considerando o dólar agora, que está alto, né, que a gente espera que não continue assim por muito tempo, mas considerando essa situação atual, com R$6 por dia, você já cria os seus primeiros anúncios. Você vai ter uma escala altíssima e uma conversão de venda gigante com R$6? Talvez não, mas você já está aumentando a entrega, você já está aumentando a chance das pessoas conhecerem o seu negócio. E se você estiver fazendo isso com R$6 por dia e com muito conteúdo bom, porque conteúdo é ouro, conteúdo é rei, a pessoa vai ver o seu anúncio e vai ficar na sua página. E aí cabe a você, com as suas estratégias de conteúdo, de constância, né, de qualidade, de entrega e de relevância, cultivar essa pessoa.
Então, não necessariamente também você precisa de milhões para investir no Facebook. E mais, pensa comigo, dependendo do seu tipo de serviço, quantas pessoas você consegue atender por mês? Porque a grande questão quando a gente pensa em tráfego pago é aquela questão dos profissionais que não levam o negócio a sério e te prometem fortunas. Então, isso vai gerando uma certa desconfiança. E o que eu quero que você entenda? Para que você precisa atender 1 milhão de pessoas, divulgar para 1 milhão de pessoas de uma vez, se às vezes você só pode atender 3 por semana, 5 por semana? Então, é um certo tipo de promessa gigante, né, de resultado mágico, que talvez você nem precise. E aí está te impedindo de dar os passos que você pode dar hoje, às vezes com R$6 por dia, R$10 por dia, para atender 2 ou 3 pessoas a mais no final de semana, que já vão fazer diferença aí no seu impacto mensal, na divulgação do seu negócio, né? E na possibilidade de crescimento. E claro, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, se começou a dar certo, você vai aumentando o valor. E, de fato, eu recomendo que quando você for aplicar os seus primeiros anúncios, você não comece com valores tão altos. Primeiro, você está aprendendo, né? Você tem que desenvolver as suas habilidades ali na plataforma no passo a passo. Quando eu comecei a investir em anúncio, gente, eu colocava R$6 por dia. Na verdade, nem 6, porque na época que, de fato, eu comecei a investir em anúncio, dava R$2,49 por dia. Ô, fase boa. Recentemente, então, vamos pensar, de abril para hoje, tá? O dia que eu tô gravando essa aula, eu aumentei os meus seguidores, não só seguidores, mas também clientes, mas vamos pensar em números de seguidores, de 5 mil seguidores em abril para quase 13 mil seguidores agora em outubro, com tráfego pago. E para fazer isso, eu não gastei nem R$2.000 de abril até agora. E grande parte dessas pessoas viraram minhas alunas do curso. Então, é óbvio que está valendo a pena. Mas por que quando essa pessoa chega lá no meu perfil, ela fica retida? Porque a casa está pronta. Então, e veja, eu vendo curso, eu ensino coisas. Quem está tão afim de ficar aprendendo na internet? Pense você que vende turismo. Pense você que vende lazer, que vende uma cidade bonita, que vende paisagem, que vende sonho, que vende passeio. E isso são as 3 coisas que as pessoas mais procuram hoje quando a gente pensa em compra. Nunca é produto ou serviço, é sempre uma transformação. E essas transformações, elas estão 90% das vezes ligadas à melhoria do tempo, melhoria da qualidade de vida e ganho de dinheiro. Então, você vende turismo. Turismo é qualidade de vida, turismo é sonho, turismo é tempo de qualidade. Então, o seu produto, ele tem um ativo de interesse muito maior do que o meu. Por isso que eu quis dar o meu exemplo, de maneira clara, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou direto ao ponto, sem enrolação e não preciso mentir para ninguém. Então, de maneira clara, eu quis te dar o meu exemplo para você perceber que não é impossível para você. Só que o conteúdo vai pautar o resultado, não só o tráfego, que sozinho não faz milagre. Então, o que eu quero que você entenda? O que ele é, né? Ele é um potencializador do seu conteúdo para que mais pessoas descubram a sua empresa. O tráfego pago não vende, você vende, ok? O tráfego pago, ele também tem um papel muito importante, aquecer a sua audiência. Por quê? Se venda é sobre confiança, e a gente veio falando isso essa semana inteira, se venda é sobre confiança, é muito mais fácil você vender para quem já te conhece do que para quem nunca te viu. Então, quando você for criar os seus objetivos lá das suas campanhas, você vai criar de envolvimento para atrair mais pessoas. Agora, na hora que você for pensar na venda do seu pacote, você já tem público aquecido, que são aquelas pessoas que já te viram. Então, você faz o de conversão em si, em cima dessas pessoas aquecidas, você está potencializando o seu dinheiro, entregando para uma pessoa que já tem uma consciência melhor dentro da sua jornada do cliente, que a gente também falou essa semana. Por que usar? Por isso tudo, tá? Já falei. E qual que é o valor mínimo? Vale repetir, $1 por dia. Logo, isso vai variar, mas hoje a gente não passaria aí de R$6, tá? E quando fazer? Aí é o ponto. Um gestor de tráfego mentiroso vai te falar a qualquer hora, sempre dá certo. Você tem que fazer quando você tiver entrega relevante, porque a pessoa te ver pelo anúncio não é garantia de retenção. E se tudo estiver ruim, a pessoa vai ficar ali para quê? Então ela tem que ver o anúncio e entrar na sua página, e a sua casa tem que estar mais do que pronta. Você tem que estar indo receber a visita mais importante da sua vida naquele dia. Todos os dias você tem que estar pronto. E o que é estar pronto? Bom conteúdo no feed, porque feed é vitrine, stories rodando. Marcas ativas, marcas que vendem, marcas com movimento, têm stories todos os dias. Então, você potencializa a retenção, não a venda, mas a retenção de pessoas quando a sua casa está pronta. Então, quando fazer? Nessa hora. Por que não fazer pelo botão promover e pelo gerenciador?
Porque o botão promover te dá só isso aqui. O gerenciador te entrega o mundo. Gente, tem coisas ali que quando eu olho enquanto profissional de marketing, eu falo, isso aqui é vida. Quando eu penso enquanto pessoa física, eu falo, cara, não acredito que eles sabem isso sobre mim. É chocante. Então, você pode usar isso sem ferir nenhuma ética, né? Sem violar direitos de ninguém, a seu favor, a favor do seu negócio, porque os dados já estão lá. Então, que é aquilo que eu dei o exemplo, a pessoa que confirmou presença, a pessoa que está passando pela cidade, uma pessoa que está a um raio de 5 quilômetros, uma pessoa que está com interesse em turismo, você pode potencializar isso de maneiras infinitas. Você vai conseguir fazer isso tudo amanhã? Não. O primeiro passo é você assistir a aula do Tomás que eu falei. O segundo passo é você entender que anúncio é teste. Então, você sempre vai precisar criar. E o terceiro passo é você entender o seguinte, o ponto central do seu anúncio são dois, tá? O primeiro é o público. E aí é onde você precisa ter conhecimento claro e profundo daquele público-alvo que a gente já conversou. Se você tiver aprofundado mais, entender melhor sobre a persona, aí é que você vai arrasar. Por quê? Porque o anúncio, ele não fala com todo mundo, já que você não vende para todo mundo. Se eu estiver sentada aqui agora, ligar o meu notebook e passar um anúncio de carro, ele será ignorado. Tenho zero interesse, querido. Pode ir para o próximo. Você não acertou o público-alvo. Agora, se eu estou sentada aqui, exato nesse lugar, e passa um anúncio sobre turismo, desconto em passagem aérea, pacote para eu viajar para qualquer lugar, solide quente. Vou clicar com certeza, porque o assunto me interessa. Então, você tem que conhecer o seu público-alvo e o que ele quer. E quanto mais direcionado tiver, melhor. Então, um outro erro é você olhar o público-alvo e esquecer de personalizar os anúncios, uma vez que existem vários públicos. Como assim personalizar os anúncios? Vou pegar um exemplo que eu adoro. Se eu sou uma turista 100% interessada em arte, eu sou uma pessoa da arquitetura, tá? Eu posso até amar comer, mas eu prefiro arquitetura depois da comida. Então, se eu tô rodando meu feed, e aí vem um anúncio assim, conheço o meu trabalho, eu te levo aos prédios mais impactantes da arquitetura belo-horizontina. Agora, a minha amiga, talvez ela prefira comida. E aí ela fala assim, Belo Horizonte tem a gastronomia mais rica e saborosa do Brasil. Você ainda não veio conhecer? Esse anúncio falou mais ou menos comigo. O primeiro me converteu. O primeiro, minha amiga falou, legal, até gosto de passear. O segundo, ela falou, mas eu amo descobrir a riqueza gastronômica. Logo, qual que é o melhor anúncio? Não existe. Você precisa trabalhar todas as possibilidades do seu público. Por isso que anúncio é teste. Mas entendi, eu vou fazer só em foto? Depende. A foto, ela vai dar uma percepção rápida, uma leitura rápida. Mas se você estiver fazendo um anúncio para aquela pessoa que já te conhece, e lá no gerenciador de anúncios tem uma coisa que eu amo, que é você criar um público, né, chamado público personalizado. E aí você vai colocar o anúncio para as pessoas que interagiram com seu Instagram nos últimos 90 dias, nos últimos 180 dias, nos últimos 365 dias. Se você estiver fazendo isso, né, e essa pessoa já conhece a sua empresa, ela já tem um certo interesse, ela pode parar para assistir um vídeo e o vídeo vai conectar muito mais, né? Então, você tem que testar públicos, você tem que testar formatos e você tem que estar aberto à criatividade. O anúncio, ele precisa falar comigo. Ele não pode ser invasivo, ele não pode ter aquele cunho de publicidade. E é por isso que o anúncio DX por Y não vende tanto, porque nem sempre as pessoas estão interessadas em promoção. Tá? Uma outra possibilidade de você fazer relacionada ao seu público para aproveitar o público qualificado e a capacidade que o Facebook tem hoje de buscar pessoas similares pelos dados é você fazer um anúncio de público semelhante. E aí, como que funciona um público semelhante? Você vai pegar toda a sua lista de clientes, todo o seu cadastro, você com 100 cadastros de e-mail já potencializa muito. De pessoas que já compraram de você, que já cotaram na sua agência, e ao invés de criar um anúncio geral para pessoas que estão pesquisando sobre Belo Horizonte, você cria um anúncio para a lista chamada, em inglês eles vão chamar de lookalike, né? Que são pessoas similares àquelas da sua lista de e-mails. Isso pode potencializar ainda mais o seu dinheiro. Por isso que eu estou estou fazendo essa aula aqui. Até errei. Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui. Porque essa aula, ela não é para você sair daqui fazendo anúncio. Eu não seria arrogante ou prepotente a esse ponto, e muito menos
Irresponsável, a palavra é essa, muito menos irresponsável a esse ponto, porque é o seu dinheiro e a gente tem que levar o seu dinheiro a sério. Então, o que eu quero aqui é abrir a sua mente. Essa ferramenta existe. O uso está à sua disposição. Basta você ter uma conta no Facebook e uma conta no Instagram. E você pode começar com muito pouco. Então, pare de crenças limitantes da hora certa. A hora é agora. Porque é o seu negócio. Você quer crescer, você quer potencializar a cidade, né? Então, use isso a seu favor. E aí, o que eu quero te dizer com tudo isso? O ouro está no criativo, tá? E para colocar o criativo da maneira certa, não é apenas criar o anúncio e colocar lá. Quando você for definir como esse anúncio vai funcionar, você tem uma opção, tá? Chamada posicionamento. E o que você tem que olhar nessa opção posicionamento? Você tem que olhar onde esse anúncio vai ser distribuído. Por quê? Você pode pôr só para o Facebook, você pode pôr só para o Instagram, mas você também tem a posição feed e stories. E lembra que a gente falou na aula de conteúdo que conteúdo é ouro, contexto é Deus? O conteúdo, ele vai falar com a pessoa. Então, o criativo é a chave, mas o contexto é Deus. Não adianta colocar vídeo deitado com anúncio nos stories. Não adianta colocar vídeo de story com anúncio no feed. Então, na hora do posicionamento, crie vários posicionamentos para que você possa colocar os vídeos no formato certo ou as fotos no formato certo, porque isso vai contribuir para que a pessoa prenda a atenção. Isso é um grande erro, tá? Tem muito gestor de tráfego aí que fala para você gravar todos os anúncios em formato feed, aí eu abro meu story, tá lá, metade da sua cara no story, o resto uma barra preta. Não prende a atenção, respeite o contexto da mídia, tá? E crie esses anúncios. E aí, presta atenção. Então, dê essa olhada. Quais os pontos que você vai olhar quando você estiver assistindo a aula do Tomás? Você vai ver que dentro do gerenciador a gente tem, a primeira parte é a campanha. Na campanha, a gente define o nosso objetivo. Então, a gente quer envolvimento, a gente quer acesso no nosso site, a gente quer visita no nosso Instagram, a gente quer visita na nossa loja física, você vai definir esse objetivo. No segundo ponto, você já vai definir o que a gente chama de conjunto de anúncios. E por que conjunto? Às vezes você vai criar um só, mas é conjunto porque você pode criar para vários públicos, exatamente para já te dar esse dinamismo que chama conjunto. Mas no conjunto, você vai formar o público. E aí é a hora que você vai definir qual idade, qual sexo, de qual lugar. Então pode ser o Brasil inteiro, afinal o Brasil inteiro pode querer conhecer Belo Horizonte, mas supondo que você está querendo pegar um período próximo a um evento, então aí você vai usar aquele público que confirmou presença. Supondo que você queira usar a sua lista de lookalike, que eu já te falei que ela tem muito valor, a lista de e-mails de clientes, então o público ele é um público semelhante. Supondo que você quer potencializar ali o seu engajamento com as pessoas que já seguem o seu Instagram, então você vai criar um público personalizado, que interagiu ali no seu Instagram por 90, 30, 60, 7 dias, aí você escolhe. Né? Então, o que eu quero te dizer com isso? No conjunto de anúncios, você vai definir o público. Isso é centro, é o primeiro ponto para a conversão de fato acontecer. Qual conversão? A esperada lá na campanha, né? Óbvio, não adianta eu criar um anúncio de curtida querendo ganhar seguidor. Então, a gente tem que ter essa clareza também. E nessa parte do conjunto de anúncios que você tem o posicionamento. O Facebook, ele é estratégico a favor dele. Ele já deixa um posicionamento automático e aí você vai aparecer num monte de lugar. Isso é legal se você tiver muita grana? Sim. Mas quem está começando com pouca grana, o ideal é de fato escolher onde você quer aparecer. Então, eu recomendo que se você estiver pensando em marketing de mídias sociais, você coloque só no Instagram ou no Instagram e no Facebook. Mas também marque aonde, porque tem lá feed do Instagram, feed do Facebook, stories. E por que você tem que marcar onde? Para você respeitar o contexto do conteúdo e otimizar ainda mais. Então, você vai olhar isso com atenção. E aí, no conjunto, você também vai definir o valor. Quantos reais, por quantos dias e por quanto tempo. Tome muito cuidado para não marcar a data errada, tá? Tem uma pegadinha que é o seguinte, quando você clicar, por exemplo, 7/10, o prazo final dele já vai aparecer automático 7/11. Às vezes você está pensando em rodar o anúncio por poucos dias, só que ele já está configurado para 30. Então, lembre de conferir, tá? E tem possibilidade de você colocar valor por dia ou vitalício. Por dia, ele vai gastar aquilo todos os dias até você cancelar a campanha ou até a data final. Vitalício, ele tem um valor total que ele pode distribuir dentro do período escolhido por você.
quando a gente está começando e a gente ainda não tem aquele hábito, hoje, por exemplo, eu olho anúncios todos os dias, então eu tenho menos medo em relação a isso. Mas quando a gente está começando e tem aquela insegurança, e se eu esquecer? Coloca o valor vitalício para não cair a pegadinha de você falar assim, vou gastar só R$50, quando você vê tem 5 meses que você está gastando R$50 lá por dia, tá? Então, tome cuidado com essa definição lá do produto, do preço e datas, ok? Tem muitas possibilidades de otimização de campanha, testes AB, etc. Mas como eu disse, isso aqui é só para abrir a mente de vocês, então no momento não quero confundi-los com essa parte, tá? Por fim, você vai entrar no anúncio em si. Quando você entra no anúncio em si, o grande ponto é o criativo. E o que é o criativo? O vídeo ou a foto que você vai usar. Quanto mais atraente, quanto mais verdadeira e quanto mais rápido você prender atenção, mais resultado você tem com esse anúncio. Então, as fotos precisam ser bonitas, nada de colocar layout com foto de banco de dados. Se você tem Belo Horizonte à sua disposição, por favor, você não me faça isso, tá? Nada de escrever na foto inteira, porque a pessoa vai olhar para aparecer publicidade, não é isso que ela quer, tá? Chame a atenção. Crie uma legenda, se for feed, que a primeira palavra já prenda a atenção da pessoa. Quer conhecer Belo Horizonte de maneira única? Você que ama viajar, você que nunca teve oportunidade de conhecer a Pampulha de maneira completa, a frase ela tem que falar com a pessoa na primeira linha, porque senão a pessoa não vai clicar no restante do texto. E se for vídeo, seja para o feed ou seja para os stories, coloque legenda, porque o seu cliente não é obrigado a dar play. E às vezes ele está num lugar que ele nem pode dar o play. E aí a legenda ajuda e gera conversão ainda assim. Então invista nisso. E invista em 2 tipos de anúncios sempre. A gente já está acabando, mas eu quero te dar essa dica. Faça anúncios de conteúdo, onde você vai atrair a pessoa através do conteúdo, e faça anúncios de convite. Então, o que é o anúncio convite? E por que ele é importante, né? Porque se ele estiver diretamente ligado à pessoa, né? Se ele falar diretamente com os sonhos, os desejos ou as dores, por assim dizer, dela, ela vai ficar atenta àquilo, né? E aí, como que você faz, né? Depende do que você vende, claro, mas vamos pensar em Belo Horizonte como um todo. Você que está com muita vontade de conhecer Belo Horizonte, quer saber todos os segredos da cidade e quer descobri-la de uma maneira que ninguém nunca mostrou, acompanhe meu conteúdo que tem posts diários sobre esse assunto. É um convite. E falou direto ali no desejo da pessoa, de conhecer Belo Horizonte, né? E aí, como sempre, tem vários desejos. Você que ama gastronomia e sabe que Belo Horizonte é muito rica, mas tem certeza que ainda não conhece tudo que a cidade tem a oferecer, vem comigo que no meu conteúdo, cada dia eu te surpreendo de uma maneira. Então, é isso, é você nada mais, nada menos do que colocar sua cara para jogo e fazer um convite com legenda para a pessoa vir acompanhar a sua página. Isso funciona muito bem. Inclusive, é um dos anúncios que eu mais tenho utilizado no meu negócio e que as minhas alunas e mentoradas mais têm utilizado e tido resultado. Certo? Então, espero ter ajudado mais uma vez com esse assunto que é amplo, longo e complexo, mas que eu tenho certeza que essas conversas aqui já vão abrir a mente de vocês. Não deixem de assistir a aula do Tomás, é uma aula muito rica, tá? Que integra um curso que ele tem e que é caro, então aproveitem o fato de estar disponível aqui no YouTube, assistam e contem comigo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né? A gente tem uma live no último dia aqui do projeto, a live aqui no YouTube, onde a gente vai tirar as dúvidas caso vocês tenham e queiram comparecer na live, mas eu também estou à disposição lá no meu Instagram, lá no direct, para ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso e muito obrigada!